Salve galera, Sobretão Podcast começando novamente, voltamos, hein? Depois de um curto período, 4 meses mais ou menos, a gente sempre dá essa paradinha, né, para as temporadas do Sobretão, né? Então, só explicando aí para vocês e agradecendo aí esse período que vocês aí consumiram bastante conteúdo, né? O pessoal continuou seguindo. Obrigado aí pela força aí, estamos aí para vocês continuarem e a intenção é crescer sempre mais e mais, tá bom? Sempre deixa o like, curte aí, compartilha, faz a boa pro Sobretão, tá? Agradecendo primeiro a Bosco Produções, né, que vai dar 10% de desconto se você falar que assistiu a gente aqui, certo, Bosco? 12%, aumentou agora, é coisa do negócio, né? Então, você que vai fazer seu casamento é 12%, se for fazer a festa da escola é 14%, brincadeira, é 10%, chama o Bosco aqui. Hoje eu tô com 2 convidadas especialíssimas aqui, né? A Adriana e a Érica. A Adriana é Érica, a Érica é Adriana. Érica, Adriana. Só pra vocês estão espertos aqui. Musicoterapia, por que existe essa musicoterapia? Isso é uma coisa antiga, uma coisa de agora? Não, musicoterapia já existe há muitos anos, né? Mas não era tão divulgado que nem agora, depois da pandemia. Né? Depois da pandemia, houve a necessidade por causa dos... Todo mundo ficou preso, né, dentro de casa. As mortes, aquele estresse todo, a necessidade emocional, a necessidade. né? Acho que isso escancarou, né? A pandemia, ela não deu uma escancara. Porque assim, eu acho que a gente já vinha meio que... Existia alguma resistência com relação a terapias, né? Uhum. Mas aí a necessidade fez com que a coisa ficasse um pouco mais fácil, né? Com acesso a uma psicóloga, os convênios facilitam agora. Antigamente não era assim, né? Mas eu acho que é porque escancarou, né? Exato, pela necessidade mesmo. Pela necessidade e pelas doenças mentais que se tornaram mais, né? Mais latentes, né? Acho que é muito resistente ainda acho que até para as pessoas mais velhas, vamos falar assim, porque acho que elas não têm essa noção de que a doença mental também é uma doença, né? Sim, com certeza. Ainda existe bastante resistência. Você conversa eu atendo muitos pacientes na clínica e no meu consultório, né? Mas numa clínica eu atendo uma gama grande de adolescentes, sabe? De pessoas assim, de 18, 21 anos, adolescente que está já ingressando já na faculdade e está agora indo atrás de uma terapia. E sempre teve a necessidade, mas a família também não fortalecia isso, sabe? Uhum. E agora que tá vendo a necessidade, porque tá vendo alguma complicação ou outra, sabe? Até porque, muitas vezes, a família sofre o luto, né? A família não aceita que a criança tem depressão. A família não aceita que a criança tem um síndrome do pânico. Ela acaba passando a mão na cabeça. É nesse caso que, assim, desses pacientes que eu atendo, são adolescentes que têm alguma dificuldade, mas não chega a ser um transtorno, alguma deficiência mental. São pessoas que assim, a terapia, principalmente a psicologia, é algo que todo mundo precisa. Né? Eu acho também. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Em um certo momento, mas a pessoa vai levando adiante alguma dificuldade, no meu caso. Se vem para mim é porque tem algum prejuízo cognitivo. Tá. Então, vai arrastando o prejuízo até chegar a um ponto que não tem o que fazer. Uhum. Aí vai procurar uma ajuda, entende? Entendi. Então, isso que é complicado. Você abriu aí o espaço justamente por causa do seu filho, né? Como que foi a história? Então, meu filho já estudava música, estudava piano na época, quando a neuro falou para eu procurar uma escola para colocar ele para fazer a musicalização infantil. E eu, sem entender o que era a musicalização infantil, eu falei para ela, não tem necessidade, você já sabe ler nota, sabe tempo, sabe tudo, não precisa de musicalização infantil. Aí ela falou, você não está entendendo, a musicalização infantil ele vai aprender a ter foco, aprender a se concentrar, atenção, tem a lateralidade. Ele não parava numa roda de leitura, ele não parava, porque numa ele brincadeira. Tinha o TDAH, né? Ele tinha o TDAH, tem hoje, né? Foi diagnosticado. Foi. E por esse motivo. Aí eu fui atrás com a carta dela e peguei procurei várias escolas tradicionais de música que não aceitam, assim... Não aceitava. Ou eles não tinham... Não aceitava porque não tinha profissional preparado para isso. Entendi. Então, assim, nem culpa a escola, não tinha essa visão, né? Uhum. E aí, uma das escolas que aceitou,
eu participei das aulas e vi a necessidade. Era uma professora que não tinha esse preparo, mas muito amorosa, muito amável, teve paciência com ele. E aí, depois disso, eu fui atrás de estudar. Fiz alguns cursinhos que não tinha valor, né? E aí, a Neuro mesmo me indicou uma faculdade para eu fazer pós-graduação em musicalização infantil. Ela me indicou um curso para eu fazer de ABA. Nesse curso de ABA eu fiz todo o ABA para pais e aplicadores, depois eu fiz para ensino musical, para passar os instrumentos para as crianças, né? Fiz esses 2 cursos, aí fui vendo a necessidade, porque aí você começa a atender e vai vendo a necessidade, né? E fui fazer musicoterapia. Só que eu não trabalho sozinha, porque sozinha é que nem se fosse uma corda, você puxar de um lado para o outro, não dá resultado, você tem que trabalhar em conjunto. Então, foi quando eu comecei a conversar com a médica, com a neuro, com a Érica, como neuropsicopedagoga, com fono, nutricionistas, a gente vai fazendo parceria para trabalhar com a criança em geral. Mas todas essas pessoas, assim, né, que são dessas áreas da saúde, elas têm que ter algum preparo específico para isso? Por exemplo, a fono. Sim. Né? Ela trata a gente que tem problemas normais. Não tem problema normal, né? Mas tem problemas e tem, por exemplo, o transtorno lá, o TDAH. Né? Ela tem que agir de outra forma, né? Com esse tipo de... Ela tem todo um preparo. Ela tem que se preparar para isso. Também, né? Assim como você fez. Porque a fono nada mais trabalha do que a fala. Uhum. Né? Vai lá porque tem diferença. Sim. Eu acho que cada um na sua especialização. O que acontece é que a musicoterapia ela abre caminho para qualquer outra estimulação cognitiva. Como ela atua em vários campos no cérebro, então ela ajuda o trabalho da fono, possibilita que tudo ali veicule de uma forma natural, sabe? Mais fácil. É fundamental. Para as mães hoje, né? Que você viu que seu filho tinha o TDAH, diagnosticou isso aí, mas que sinal que a gente pode ver para o dia a dia? Se a mãe, às vezes a criança é hiperativa, não sei o quê, mas que hora que ela tem que acender o sinal de alerta, né, e falar assim, não, eu preciso procurar alguém para saber se realmente ele tem alguma coisa que eu preciso ter uma cura, alguma coisa. Cura não, né? Mas uma ajuda, né? Olha... Desde bebê, porque você tem que observar seu filho quando ele começa a engatinhar, quando ele começa a falar, desde bebê. Então, assim, a musicalização, você trabalha com a gestante, com a mãe gestante. Você já pega na gestação. Você vai desenvolvendo o feto, né? Uhum. Você vai desenvolvendo a criança, trabalhando com a mãe, com músicas clássicas, com músicas calmas, para aquela criança nascer. Tem um monte de mãe que procura por causa disso, né? Que ela não quer uma criança chorando logo de início, né? E trabalha, depois que a criança cresce, né? Que nasce e tudo, você vai trabalhando todas as partes do cérebro da criança. Toda a parte cognitiva, motora. Mas um forte indício que você falou do TDAH, que aconteceu com o Pedro, né? Houve um atraso na fala. O Pedro... Teve? Não, ele falou rápido. Ele falou indícios. rápido, ele andou rápido, mas ele chorava demais. Então, isso me incomodou. Ele é meu 5º filho, né? Então, você já tem você já uma tinha experiência de dos outros filhos, né? Tá. Então, aquilo me incomodou profundamente. Se chora, alguma coisa tem por trás. Embora ele falava, mas ele não aceitava um não. Então, eu fui atrás. Ele tinha 1 ano e 5 meses, eu comecei a ir atrás. Fui em vários neuros, né? Vários. E tinha muitos psicóloga, levei. Falava que era coisa da minha cabeça, que não tinha nada a ver. Como não tem nada a ver? Se uma criança não para escutar uma história, para cantar uma música, para ficar ali do seu lado, para brincar, ela, tipo, jogar bola, ela corria de um lado para o outro e não, sabe, não tinha um desenvolvimento para a idade, né? Então, eu achava aquilo muito agitado, então eu queria acalmar meu filho, eu queria tranquilizar eu acho que os pais, eles começam, na verdade, no teu caso, se você tem outros filhos, você faz um comparativo da evolução dos outros
né, para ele, né? E é isso engraçado que acho que que começa a através dele eu descobri que eu também tenho déficit de atenção. E que meus outros filhos também têm déficit de atenção, embora eles não fizeram avaliação, mas a mãe é que já avaliou todos eles. Mas você né? falar quando deixa eu até, genética isso. eu tá? até vou fazer uma pergunta que eu também não sou bem leigo no assunto, né? Eu já ouvi falar que muita gente fala que tem TDAH, né? Mas é porque, não sei se virou uma coisa do hype, né? Como eles dizem hoje, né? É bonito, né? Que todo mundo fala que agora tem, né? Ah, é TDAH, né? Porque, assim, pelo que eu já ouvi falar, poucas porcentagens do mundo, da população mundial tem. É que tem muita gente que realmente, como ela tá com alguma cabeça com estresse, outras coisas assim, começa a afetar aí a memória, né? Você deve explicar melhor do que eu isso aí. É isso mesmo ou não? Existe bastante essa parte do TDAH aí no dia a dia? Então, na verdade, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem que haver um prejuízo ali, tem que haver prejuízo, não tem como você dizer que a criança, TDAH, mas vai tudo bem, vai tudo certo. A gente tem o DSM, que é o nosso Manual de Diagnósticos Internacional. Tá. E ali você tem ali os critérios que você tem que ter como base para fazer o diagnóstico. E ele tem que ir ali para conseguir checklist. identificar, exatamente. Como a gente fala que é transtorno, o transtorno ele pode ser para você é TDAH e eu também sou. Só que eu tenho coisas que você não tem, entende? Tá, entendi. Então, A nomenclatura não tá errada. Não, as pessoas podem ter prejuízos diferentes, Tá. mas ainda assim ter o TDAH. Normalmente conseguir, os pais, né, ou até os médicos conseguem identificar mais quando começa o período escolar. Porque vai ter um pouco de atraso ali na alfabetização, a criança não consegue ater ali aos conteúdos. Aí que você vai começar a perceber que existe algo diferente. Naturalmente, quando vem para mim, com 7 anos, com 6 anos, tá? Sabe, já com estimulação precoce, que a gente chama que é necessário. Quando a criança é exposta à estimulação precoce, lá no finalzinho da primeira infância, começa com 5, 6 anos já ser estimulada, a possibilidade de ter um prejuízo menor atencional, hiperatividade, que era, né, o caso, né, do Pedro. Então, assim, é menor. Só que vai ter. E assim, todo mundo fala, todo mundo tem transtornos de déficit de atenção. Existem muitas pessoas com os mesmos sintomas, mas a exposição a eletrônicos. Com certeza. Entendeu? Uhum. E aí começa a pegar todos os indícios atuais. Eu tenho isso. Mas como que foi a sua evolução? Porque você nasceu, se foi TDAH, você nasceu com isso. Não foi isso agora. Então, entendeu? isso que eu tô falando. Isso é uma coisa que você falou, genética, né? Também. Ele pode ser hereditário, ou pode ser de problemas ambientais ou questões genéticas mesmo. Não, da pandemia para cá aumentou muito. Em muitos casos não é genético, né? Mas aumentou pelo mundo que a gente vive. Sim. Nesse sentido, né? Tem vários fatores que podem levar, mas ele é genético, de fundo genético. Difícil a criança não nasce, ela já nasce com algum problema. Normalmente a criança que é exposta à UTI, que fica em incubadora, que teve uma prematuridade, pode afetar essa questão. Eu descobri ter o déficit de atenção quando aconteceu com o Pedro. Quando eu tive o diagnóstico dele, até a médica pediu licença, perguntou se podia fazer avaliação comigo também e os exames. Eu fui atrás de fazer. Ainda eu brinquei, falei, mas tem um resultado para mim, né? Com a minha idade e tudo. Ela falou, tem sim. Aí ela perguntou como foi minha infância, na época que eu estudava, como eu estudava. E eu fui explanando para ela como... Eu sempre tive muita dificuldade, eu sentava na primeira carteira, porque eu não conseguia guardar o que eu aprendi. Naquele o professor memorizar. Você ia ficar na frente mesmo olhando e escrevendo, anotando, porque senão eu perdia. Senão você não lembrava de nada. Eu não memorizava. Saía da aula, não lembrava o que eu tinha falado. Mas você lembra se você dispersava? Sim, a minha cabeça ia longe. Ia para outro lugar, assim. Aí o que acontecia? Na hora de estudar, que foi o que a médica perguntou, como você estudava? Eu tinha que me trancar num quarto, estudar com silêncio absoluto, e falar em voz alta para eu me ouvir. E às vezes eu estava terminando de ler, ou mesmo uma pergunta simples, eu tinha que começar. Porque você já perdeu o raciocínio. Porque eu já tinha perdido o raciocínio. Acho que eu tenho isso aí, gente.
Porque isso é uma dificuldade na atenção sustentada. Uhum. Porque você começa a ler uma página de livro, quando você vê lá no final, você fez uma leitura mecanizada, mas você não Não assimilou aquilo. assimilou nada. Então, são questões que a gente observa no TDAH. Tem que ver como que você era desde pequenininho. Uhum. Pode ser que tenha. Tem muito diagnóstico tardio. Que é Que foi quando a o gente... meu caso. que a gente vai descobrir quando na fase adulta. E aí, Aí explicou tudo, porque o que que acontece? Ainda brinquei com ela, falei assim, tinha... Por quê? Porque meu filho precisou tomar medicamento, que foi uma outra coisa, porque eu não aceitava dar medicamento para ele. Então, esse é o Pedro, né? o Pedro. Tá. E aí eu fui atrás de saber se tinha necessidade mesmo, não confiei direto nela, Uhum. porque a gente... Não adianta, mãe não quer e não quer aceitar certas coisas, né? E aí eu falei, por que eu não precisei tomar? E tô aqui. E ele... Eu ia bem na escola, Uhum. né? Por que isso? Aí ela explicou, a música te ajudou. Porque você Porque fazia... eu estudei música desde 7 anos de idade, a minha vida inteira. Ela falou, você aprendeu a se concentrar, embora de uma forma mais fraca, mas com a música, por isso que você ia bem. Porque eu era aluna de nota 9, Uhum. na época era A, B, né? Eu tirava B nas matérias, né? Nunca tirei A, era muito difícil, era só artes, coisas assim. Não, mas Que pô, era B... mais, Tá ótimo. Mas tem níveis de TDAH, assim, por exemplo, você falou que tem Na verdade... diferenças, né? Sim, tem 3 tipos. Na verdade, o combinado, que é hiperativo com desatento, pelo DSM, né? Uhum. Tem o perfil em predominância desatenção e o hiperativo. Normalmente o hiperativo está o desatento. Então, você pode dizer mais que tem crianças que elas manifestam só o TDAH com predominância em desatenção, mas não tem a hiperatividade. Que Não foi são meu caso. todos que têm hiperatividade. A desatenção é um ponto pontual ali, que tem que ter, entendeu? Tá. E eu sendo bem leigo de novo, o autismo tá próximo disso? Ou... Tem muitos Muito. sintomas do TDAH que estão, porque também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Então, tem marcadores que estão no TDAH e eles se repetem no TEA, entendeu? Tá. Então, às vezes, até pode se confundir. Mas se você fizer um diagnóstico assertivo, tem testes que vão, né, para ser de fato ali, né, se acertar pela parte científica mesmo, tem pontos que são inerentes só do TEA e tem uns que são só do TDAH, entendeu? Leva tempo para ter esse diagnóstico, assim? Na verdade, é feita uma avaliação neuropsicológica, né? Uhum. Se a pessoa tem algum forte indício, ou, né, se é uma criança pequena, por exemplo, os indicadores vão lá marcar a escola, né, o histórico da família, se a família procurar a tempo, porque no caso é mais natural procurar quando é TEA, porque os prejuízos são maiores até quando é pequenininho, né? Tem a questão auditiva, de sensibilidade. Então, a criança ela tem mais resistência a certas coisas. Até a questão do não verbal, porque com 2 anos a criança tem que estar falando. Tá. E aí, normalmente, tem um atraso. Também pode acontecer de não ter, mas normalmente tem um atraso. Uhum. E aí, você acaba expondo a criança a terapias, tudo mais, e faz o diagnóstico precoce, né? Ou a estimulação precoce, e faz a avaliação, a neuropsicológica. Leva em torno de umas 10 sessões e você tem a hipótese, ainda não é um laudo. Porque não é assim, né? Você não consegue diagnosticar não. rápido, né? É porque a avaliação é uma avaliação clínica, ela é baseada em testes, em testes práticos, Uhum. sabe? Alguns práticos, entrevistas com a família, com os locais que a criança frequenta, né? Entendi. Em adulto, se você fizer uma avaliação neuropsicológica, vai levar aí umas 5 ou 10, depende muito de como vai, né? Como é adulto, não tem nenhuma complicador nessa questão, né, de conseguir fazer. Às vezes, em 5, 6 sessões, você já faz uma avaliação e consegue levantar uma hipótese diagnóstica, baseado com os testes que você efetuou, entendeu? Uhum. E a parte que, né, você falou de medicação, né, que você não queria dar. O remédio, ele não cura nada, né? Ele dá uma ajuda para você ir tratando aquilo. Na verdade, o remédio, ele produz a dopamina, né? Que é o que falta no TDAH. Qual era que o Pedro tomava? Ele começou com Venvanse. Venvanse. Mas ele agitou, ele ficou muito agitado. Ele, assim, Ele já era agitado. Ele era. Os 2 primeiros meses, nossa, foi uma maravilha. Só que o 3º mês foi quando deu reação nele. Aí ele ficou, assim, super estressado.
Eu moro em Sobrado, ele subia a escada, parecia que ele estava furando o chão com o pé, assim, nervoso, irritado. Porque o Venvance é um psicoestimulante, assim como a Ritalina. Tem agora outros recursos. Hoje ele a base toma de Concerta, atomoxetina, hoje não, né? Desde que então. é a base de atomoxetina, que ele não é um psicoestimulante. Então, assim, se você parar de tomar hoje, você não tem que fazer desmame. O psicoestimulante precisa, Então, entendeu? Esse não, só que pra ele começar a fazer efeito, leva uns 15 dias, né? Esse é a base de atomoxetina, que é outro princípio ativo, né? Que o do Venvance e o da Ritalina é um outro, entendi. é um outro princípio. Ele equilibra, Exato. né? Ele equilibra aquilo que está necessário, né? Faz um efeito porque a criança fica, mas normalmente Ela os consegue médicos... prestar mais atenção, por exemplo, na sala de aula. Então, o que os médicos indicam? Vai para a escola, levanta e já dá um medicamento que ele tem um efeito de uma quantidade de horas ali. E ali ele vai conseguir captar melhor. Mas mesmo assim, a criança tem um certo... assim, ele tem que sentar no meio, ficar longe de porta e janela. Isso é uma coisa que é inclusive frente. recomendada pelos terapeutas. Porque o remédio não faz milagre sozinho. É tudo um conjunto. A terapia, a medicação... Tem que ser bom, né? Tem que ter os estímulos terapêuticos. Porque também se a criança não estiver fazendo a terapia não a gente não tá tá buscando uma neuromodulação naquela questão, entendeu? Então aí você tá só dando um remédio, entendeu? Não vai funcionar como você... Foi por isso que a médica passou lá atrás a musicalização. Exatamente. Com a carta de ser uma musicalização terapêutica, que era onde as escolas não aceitavam. E qual que é a diferença de uma musicalização terapêutica para uma aula comum? Então... Agora que vai, né? Agora que entra. A aula comum, qual que é o intuito? Ensinar a música para criança, no ritmo, tudo certinho ali, só música. A musicalização terapêutica, você vai ensinar ritmo para a criança, você não vai ensinar, ela já nasce com ritmo, tá? A criança já tem ritmo, porque ela o primeiro... sentimento da criança é a pulsação do coração da mãe. Da mãe, né? Né? Tem pelo cordão umbilical, tudo. A criança já tem esse estímulo. Então, você vai aproveitar isso que a criança já tem e vai partir para a área da saúde. Então, assim, o que eu faço? Quando eu trabalho com a musicalização terapêutica e com a musicoterapia, eu peço o laudo que a criança já tem, se não tiver, a mãe faz uma anamnese quando chega lá no espaço. A mãe faz a anamnese desde a gestação. Que é uma anamnese? Só pra... A anamnese é um estudo do período gestacional até o tempo atual. É como se fosse um questionário, tá. Onde você pega as informações mais profundas ali sobre aquela criança. Tá, entendi. Aí como eu trabalho dessa forma? Eu faço a anamnese com os pais, entrego, eles fazem em casa, sossegado, tranquilinho ali, me entrega. Aí eu peço um relatório da escola que a criança estuda. Se a criança está na clínica com TEA, peço da clínica. A neuro tem muita indicação pela neuro também, ela acaba mandando a carta do que ela precisa que a criança desenvolva. A Érica, a mesma coisa, como neuropsicopedagoga. E aí eu junto. A criança está na clínica, está mais fácil porque tem ali tudo ali. Mas tem muitos pais que não conseguem a aprovação do convênio, né, para fazer na clínica. Você trabalha direto. Também com convênios? Não, assim. não trabalho. Você não? É só particular. Tá. Muitos pais não conseguem a aprovação do convênio, então faz tudo isso por fora. Entendi. Gasta, coitados, né? Não é fácil. E aí o que acontece? Eu pego o relatório, converso com cada profissional da criança, da área da saúde, né? E junto tudo isso para entrar com a música. Então, o primeiro ponto que eu trabalho com a criança é a atenção dela. Então, eu preciso que a criança olhe no meu olho para ela aprender a me imitar, prestar atenção. Então, quando eu paro, ela tem que parar. Quando eu me movimento, ela vai me imitar. Eu brinco com eles, eu falo assim, você vai me imitar hoje, a gente vai brincar de imitar. Então, eles vêm, trabalham muito com imitação. Usam os neurônios, né? O neurônio espelho, né? A gente trabalha muito com o neurônio espelho.
E aí eu vou com... A partir daí, isso é a musicalização terapêutica. Desenvolve a criança, desenvolve, assim, rápido. Uma outra coisa que eu faço é com a família. Muitos casos, principalmente quando é autista, eu peço na musicalização terapêutica, eu peço para a família participar da musicalização. Então, a mãe, quando pode, vem a mãe ou vem o pai trazer a criança e participa. Muitas vezes a mãe fica, na maioria, né? Assim, com vergonha de participar. Falo, não, vamos. A criança, às vezes, nem tem... Quando é autista, a criança não olha no olho, muitas vezes, né? E aí eu falo para a mãe, parece que ela não está prestando atenção em nada, mas ela está prestando atenção. Me imita você e você vai repetir isso na sua casa. E a mãe faz isso. A criança tem uma evolução muito rápida. Isso é a musicalização terapêutica que eu faço. Agora, a musicoterapia, a gente trabalha tudo na individualidade, né? Eu e a criança ali. Entendi. Mais em cima dos relatórios que a gente pega, porque sozinha não consigo fazer nada. Não, eu imagino que você chegou lá, e aí? Como é que você vai... Você precisa saber o que, não... que a criança tem de necessidade. Não tem como. Então, eu vou trabalhar, em primeiro lugar, atenção, concentração, depois lateralidade, e aí vai. Mas a musicoterapia, a gente está falando de crianças com transtorno, com alguma dificuldade, mas ela também serve, eu tenho bastante... Depressão, ansiedade. Exatamente, bastante adolescente com depressão, com crise de ansiedade, não tem nenhum transtorno. Idoso. Ela faz, assim... Ela faz milagre. Porque ela trabalha, ela entra já no hipotálamo, trabalhando já a questão mesmo de prazer. A música, ela faz com que você recorde, né, de situações, não é assim? Você lembra até de cheiro. Então, ela trabalha com a tua memória, que mexe no hipocampo, trabalha com a questão motora, trabalha a questão da fala, coordenação. Muita música faz com que a gente queira dançar. Então, quer dizer, a parte terapêutica dela é uma parte completa. Ela trabalha, se você vê o cérebro de uma pessoa exposta ao estímulo musical, ele todinho brilha. É um show de fogos, assim, engraçado, sabe? Né? De artifício. Você que falou e um tem negócio... várias no Instagram mesmo, você vê vários cérebros quando eles testam. Fica lá eles fazem acendendo, né? É. Eu tinha uma pessoa que veio aqui que falou disso também, que acho que era terapeuta, e falou que utilizava a música para voltar, né? No passado da pessoa, assim, né? Utiliza isso para trazer o estímulo, até o ruim ou o bom, né? Com certeza. Fazer uma sessão terapêutica voltada a alguma questão que já aconteceu. Porque a música também faz com que você recorde de coisas ruins, né? Nem toda música vai causar todo esse bem-estar. Tem música que a gente não quer ouvir. Tem batida que não te faz bem, que te recorda algo que você não gosta. Né? É isso mesmo. Por exemplo, para estudar, a música ela é excelente para a questão atencional. Tem gente que só estuda exposto à música, mas tem que ser tem que ser uma música que não tenha letra. O ideal é uma música que seja instrumental. Exatamente. Porque senão você se atém à letra e você acaba não conseguindo perceber. Se botou uma letra em que já acabou. Exatamente. Meu Deus, esquece. Pois mas tem que ser uma música prazerosa. Você colocar uma música russa, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo, batida, você está gostando ou não? Tem que ser algo que traz agora na ideia de botar uma música russa, hein? Não, porque eu acho que é bom, porque eu não vou entender nada. Falar, então eu vou prestar atenção. Pessoa com Alzheimer. Você não faz com que... Você ajuda a pessoa a não progredir mais rápido. Você retarda um pouquinho. Espera ele dar uma segurada, assim. Primeiro que a pessoa com Alzheimer, ela vai lembrar das músicas que ela ouviu. Que ela ouviu na infância. A maior parte... sempre o lá atrás, exatamente, né? Na verdade, a memória dela vai ser uma memória afetiva. Então, a música tá ligada a afeto. Então, ela vai lembrar das músicas que ela... E não vai lembrar de um monte de gente. Vai lembrar o nome do filho. Mas ela vai lembrar de uma música. Ela vai acompanhar, ela vai fazer ritmo, ela vai... exato. Vou eu sair do assunto. Não sei se vocês vão saber me falar, mas no Alzheimer, o que é? Começa a perder neurônios? Você sabe? Na verdade, ele tem uma perda de mielina, que é como se fosse isolante para a sinapse, sabe? Dos neurônios. E aí, com essa perda de mielina, ele acaba, vamos dizer assim, uma linguagem mais didática, acaba dando curto-circuito ali.
Então, tem uma queda da mielina, não consegue... E ele pega justamente as questões da memória. Tá. É a região do cérebro que ela retém a memória. Então, a memória recente dele, ela fica prejudicada. E como ela é degenerativa, isso vai aos poucos debilitando cada vez mais a pessoa, entendeu? Entendi. Ele é irreversível porque não tem como você repor a mielina. Entende? Ainda, né? É. Um dia Até vai chegar, hoje, se Deus quiser, um dia vai acontecer. Mas tem muitas, inclusive, doenças que são... que existe essa perda, né? Eles estavam... Nada a ver também. Teve gente aí que voltou a andar, estão fazendo esses testes. Chegou a ver isso aí. Eu vi um monte... daquela moça que descobriu... Da coluna, né? Da plégico, A ciência está avançando bastante. Inclusive, eu ouvi sobre o autismo esses dias também, falando sobre alguma coisa que é relacionada ao autismo, que também está em estudo aí, mas parece que em algum lugar também eles descobriram uma forma de, no leve, parece... conseguir equalizar. Eu acho que o estudo, não para, né? Eles estão sempre pesquisando. E tem gente que não acredita na ciência. Eu acredito piamente. É maravilhoso, depois que você entra nessa área, você não quer mais. Porque você vê que realmente, né, são testes que as pessoas vão chegando a uma conclusão que com certeza, com certeza. E aí você comentou do Pedro, né, que nem você estava falando. Hoje, a nossa forma de sistema de ensino, né, de como funciona hoje uma escola, para esse tipo de criança é ruim? Porque, assim, uma escola pública, por exemplo, se ele tem esse transtorno aí, né, que ele tem a hiperatividade, não presta atenção, ele estar naquele ambiente não é pior? Não, claro que não. Não, é melhor. Não, porque ele tem todo o apoio dos profissionais da área da saúde, que nem a Érica. A Érica vai, como neuropsicopedagoga, fazer uma reunião com o coordenador da escola. Dessa escola, mas aí ele já foi diagnosticado, né? Como diagnóstico. Mas estou falando no caso, tipo, você não sabe que ele tem isso. Aí joga ele lá aos leões, vamos falar assim. Aí é horrível, não é? Aí é a hora que a escola vai fazer uma indicação. Por entendeu? isso que aparece muita criança com 6, 7 anos. Quando porque a criança aí começa a estudar, que vai que às vezes, no caso da Adriana, ela tem outros filhos. Ela às teve vezes, esse parâmetro, né? Essa sensibilidade. Mas tem muitos pais de filho único, sabe? Que não tem como comparar. Então, ele vai perceber quando chega na escola e que a coordenação, a direção começa a fazer contato com os pais, sinalizando que existe algo. Porque o professor da sala falou. Entendeu? Isso, se estão preocupados. Né? Exato. Aí eles fazem encaminhamentos. Porque aí tem que ver. A criança não está acompanhando. Hoje em dia, eu acho que essa métrica dos educadores está muito mais aguçada. Você acha que está mais... Eu acho. Eles estão mais preparados do que antigamente. Ainda falta um pouco de preparo, claro, né? A gente sabe que a gente está muito, né, ainda longe de um ideal, mas eu acho que os professores estão mais sensíveis para isso hoje, sabe? Eu recebo muita indicação de escola, sabe? Faço reunião com escola todas as semanas, né? E eu percebo que eles estão mais dispostos a ajudar, auxiliar, sabe? Mais abertos a isso. E facilita o trabalho deles também. Sim. Porque, imagina, né? A criança ela não tem esse tipo de transtorno, cara, é horrível. Sim. Tem que ele ter não consegue fazer tem que nada. ter um apoio, Né? Não tem jeito. E a criança acaba não conseguindo fazer e vai causando outros problemas, né? Porque a criança vai se sentindo menos que os amigos. Baixa autoestima. Entendeu? Entendi. Então, precisa de um apoio. Por isso que a escola acaba chamando. E o famoso bullying, né? Que hoje em dia, né? Sim, porque exatamente. Começa a ter... E aí existe uma queda no rendimento. Porque se a criança não está bem com relação à autoestima, ela não está bem emocionalmente, a emoção e a aprendizagem é indissociável. Então, é uma coisa que entrelaça. Se vai bem uma coisa, tem que ir bem a outra. Tem que ser as duas juntas. Porque senão não havia é uma mão única, sabe? Se você tá mal, você consegue aprender algo? Provavelmente não, porque você difícil. fecha todos os seus canais receptivos. Você não consegue acessar nada em você. Mas se você estiver bem, estiver tranquilo, você consegue ter né? Por isso que a primeira coisa que a gente faz, né? Na musicalização, na musicoterapia ou no meu atendimento também, é a formação de vínculo. Você precisa trazer o paciente para você, fazer com que ele sinta que é um ambiente favorável a ele, e aí sim você evolui. Entendi. Entendeu? E quanto que isso aqui piora as coisas? Porque assim, eu ouvi histórias, né, falando que antigamente, né, na minha época, eu que tenho 28 anos, brincadeira, gente, um pouquinho mais velho, não tinha isso aqui, tá? Na nossa infância a gente não tinha, né? Tinha televisão na minha época, né? Então eu assistia bastante televisão,
que já era um estímulo que você tinha, né, de visual, assim, mas não era uma coisa que você ficava o dia inteiro, você brincava, ainda fazia algumas coisas, né? Hoje eu percebo que, basicamente, o pai chega, como ele tá chorando, você vai lá dar o celular para uma criança de 1 ano, né? E eu imagino que tem que ter uma formação cerebral, alguma coisa assim, né? E acha isso maravilhoso. Então, Meu filho é super inteligente porque ele já sabe... Não, eles acham, nossa, ele consegue Não, e fazer de fato, isso. eles sabem fazer coisas que a gente não sabe, as crianças hoje. E um bebezinho, você vai muito no restaurante, tem bebezinho, tá lá com tablet. Então, o quanto que isso... Totalmente, prejudica totalmente. Tem muita criança que aparece, não é transtorno, é dificuldade na aprendizagem em decorrência dos aparelhos. Tanto é que os neuros, aliás, todos os profissionais têm idade e tem tempo para a criança ficar de tela. Depende da idade da criança, a criança pode ficar meia hora de tela por dia. A gente costuma fazer uma rotina, né, para paciente, principalmente que vem com TDAH. Faz uma rotina e nessa rotina determina um horário para mexer no celular, para que os outros horários ele faça outras atividades. Porque a tela azul, ela já causa um efeito já nocivo no nosso cérebro. Então, assim, atrapalha a questão da memória, atrapalha a atenção. Então, assim, tudo que é questão, funções executivas, ele vai estar prejudicado. Então, em decorrência do quê? Da exposição a eletrônicos. A luz em si, que a criança recebe e que a gente recebe, porque a gente também acaba ficando, atrapalha o desenvolvimento da criança. A criança fica mais tempo ali, ela não gasta a energia que ela deveria gastar. Ela não está correndo. Tem um monte de problema aí Na nossa infância Sim. a gente saía, corria, andava de bicicleta, os meninos jogavam bola, a gente jogava vôlei e tal. Você gastava muita energia e hoje a gente recebe mais. Para você ver como é nocivo, o meu filho sofreu um acidente, foi atropelado. E ele bateu a parte frontal aqui. E ele ficou com perda de memória. Ele não lembrava nada, sabe? Se falava com ele, ele não se recordava das coisas. Passando no neuro, o neuro perguntou, eu falei, ele fica no celular. Eu falei, né? Fiz a fofoca. Então, ele fica no celular, ele não queria que eu contasse. Falei, doutor, ele fica no celular. Ele falou, não, se você quer rever sua memória, se você quer voltar ao normal teu, você tem que parar de ver celular. Ou pelo menos mudar. E o tempo que você ficar no celular, mudar a tela da azul para amarela. Porque a gente tem esse recurso. Mas a tela azul, ela causa tudo isso aí? Sim. Causa esse prejuízo na memória. É mesmo? Exato. Causa, na verdade, um déficit na questão mesmo atencional, né? Então, quer dizer, ele é altamente, né, prejudicial. Nocivo, né? Exatamente. A gente não tem essa ideia, porque como essa dopamina rápida que a gente fica ali, né, se abastecendo o tempo todo, a gente não tem ideia. O quanto que isso causa prejuízo para o nosso cérebro. Nossa, não sabia que essa telinha. E faz tempo que você já atua na área? Faz um tempinho. Eu trabalhei em APAE, fiquei 7 anos na APAE, aí eu fiz especialização em deficiência intelectual, depois eu fiz a neuropsicopedagogia e fiz a especialização em ABA também. Já trabalhei em várias clínicas, né? Mas já faz um tempinho. Eu não sou tão velha, não. Não. É que começou cedo. Com 2 anos ela já estava fazendo isso, né? Na APAE, né? Na área da pedagogia ela entrou cedo. Não, mas eu fiz magistério. Eu não gosto de contar isso porque eu denuncio minha idade, mas eu só tô na educação. Na minha época, eu tô na educação já faz bastante tempo. Entendi. E assim, pra mim eu sou fascinada pelo cérebro, né? Me atrai demais isso. Então tudo que volta a isso pra mim é rico. E você nota que aumentou muito hoje pacientes de geral, crianças e... Ah, sim. A gente tem lista de espera na clínica. É mesmo? A clínica que eu atendo tem lista de espera. Porque eu atendo lá pelo convênio e tenho meu consultório particular. No meu consultório eu não atendo convênio. Então, no convênio, é lista de espera. Sai uma criança, a gente dá alta para já tem 3 querendo entrar na vaga. É muita, a procura realmente está muita. A maioria é criança que vocês atendem. Eu atendo mais crianças, mas eu tenho também, né? adolescente. Adulto, você chega a atender. Tenho Idoso também. Idoso também. Eu tenho também adolescente que eu cuido da parte de timidez. Olha, adolescente. A pessoa não consegue falar, se expressar. E ela se expressa através da música, tocando um instrumento. Eu tenho aqueles que chegaram... Então,
Tem aqueles que chegaram lá e que falavam assim, meu sonho era aprender a tocar. Eu nunca consegui, isso para mim é difícil. Só que tem maneiras de você chegar e ensinar. E pelo método tradicional a pessoa não consegue. Pelo padrão, né? Que todo mundo fala, né? E toca. Mas aí não tem nenhum transtorno na pessoa, é mais É mais a parte emocional. Emocional dela. Emocional. Que aí você também vai Que atender. a gente aproveita tudo isso com certeza. e coloca, Mas faz parte, né? É um déficit, né? Que a gente chama, né? Porque ela conhecedora, né, dos caminhos que a musicoterapia traz, isso favorece que as pessoas que vêm, né, para aprender, né, um piano, alguma coisa, você utiliza do seu conhecimento para poder favorecer essa questão. Que, ela não conseguia ler clave de Fá. Ela lia clave de Sol muito bem e ela tinha desejo. Tinha um ouvido absoluto, assim, tocava de ouvir uma música, tirava tal, mas ela queria aprender a clave de Fá. Em 6 meses ela aprendeu e toca, assim, maravilhosamente bem. Tenho criança São técnicas diferentes, né? Tenho criança autista que não se comunicava, era ecolalia. Para quem não sabe, né? Ecolalia, a gente fala ecolalia. Às vezes fala a frase repetitiva, né? Oi, tudo bem? Aí a pessoa responde, oi, tudo bem? Você fala, eu vou bem, e você? Eu vou bem, e você? Só então fica só repetindo, repete, espelho, tipo assim. papagaio. Tá. Isso é um tipo de autismo, assim. Isso. Do autismo, não um tipo de É um dos sinais no autismo. Tá. Pode acontecer no autismo. Entendi. E hoje a criança conversa. Mesmo ela sendo não verbal, mas né? Ela consegue não verbal porque tem um número de palavras, né, pra gente considerar verbal. Porque né? assim, ser não verbal é quando não tem ainda funcionalidade na fala, né? Conversa, mas uma conversa que não é seguida com uma boa segmentação de palavras, sabe? Ela vai falando alguma coisa. Coisas soltas, Isso não tem a funcionalidade, não sabe pedir, não sabe, né? E é isso que você hoje trabalha. Já desenvolveu, com a musicoterapia, já desenvolveu isso na criança. Entendi. Tem criança que é adolescente esse, né? 16 anos eu tenho. Ele entrou dessa forma, ele não entrava num elevador. Ele ia para a clínica, voltava, ia para a escola, voltava, ficava dentro de casa, não se socializava. A família, eles são gêmeos, os dois são autistas nesse caso. A família não conseguia sair, tipo, ir num shopping. Comer um lanche, que é uma coisa tão simples, que todo mundo faz, é normal, né? Que dia a dia. Vamos sair, vamos passear, tá chovendo, vamos pro shopping, né? Lá dá para passear e tal. Eles não conseguiam, sempre saía o pai com metade da família ou a mãe com a metade da família. E no final do ano a mãe... E ficava com eles? A outra pessoa? Não, um deles saía, um se socializava. Um era os menos. Dois tinham autismo. Os dois autismo, mas um nível 1 e o outro nível 3 de suporte. E um saía, ou com o pai ou com a mãe, sempre revezando, né? Ficando com parte da família. A família nunca saía junto. E no final do ano eu recebi mensagem da mãe, chorando, emotiva, falou assim, muita gente não sabe o que é isso. Mas hoje eu consegui sair com a minha família, comer um lanche. Não tem dinheiro que pague, né? Tem coisas que... É que, assim, a gente só dá valor em algumas coisas depois que você sabe como lugar que é. Público, né? Ela não conseguia. A criança não conseguia frequentar lugar público. E hoje ele já tá até... O médico passou que de nível 3 pode ser que ele volte para nível 2, né? Então isso é um progresso para a criança. E para a família também, porque lutou tantos anos, né? E isso aí é perene? Tem que a vida inteira eles vão ter que ficar fazendo essas coisas? Então, depende. Por exemplo, você sabe como funcionam os níveis de TEA? Já? Não. Vamos explicar. O TEA, a gente qualifica de acordo com o suporte que é necessário. Quando ela fala de nível 3, que a criança não verbal, não consegue se comunicar, além de não conseguir se comunicar, também não tem, sabe, a socialização. E questões ali que voltadas também ao autocuidado, autonomia. Não, nível 3.
exposta à terapia, a todo o trabalho que é feito para poder, né, neuromodular isso aí, ela pode passar para o 2. Ninguém ele passa. Está, né? Exatamente. Entendeu? Ele pode melhorar. Tanto como a criança de nível 1. Se ela não tiver um ambiente dentro da casa que não seja favorável, que não seja, sabe, a escola, ou alguns lugares que aconteçam coisas que não podem favorecer a ela mesmo na condição dela, ela pode passar para o nível 2. Entende? É uma coisa que vai acontecendo Exatamente. aí no dia a dia. A pessoa começa a ficar mais introspectiva, porque já existe a falta da socialização no TEA. A pessoa tem nível 1, é exposta a ambientes que não são legais, e ela começa a ficar mais introspectiva, e aquilo ali pode fazer com que ela regrida. Ela regride e aumenta o nível, entendeu? É isso aí. O que vai precisar a vida inteira? É bom. Provavelmente sim. Entendeu? É bom, né? Provavelmente sim, porque aquela condição sempre vai existir, ela não vai deixar de ser TEA. Entendeu? Vai continuar. Mesmo sendo nível 1, não é que ela não tem prejuízo, é que ela não precisa de tanto suporte. Mas todos eles têm o prejuízo, entendeu? Entendi. Então, não tem jeito. E pra você, quando você vê essas coisas acontecerem, como que é? É muito emocionante, né? É o valor do nosso trabalho. É porque eu imagino Isso, que assim, que nem você falou, você começou isso, né? Por causa do TDAH do meu filho. Então, mas hoje você, além, lógico, que tem uma parte financeira que todo mundo tem que ter, né? Mas eu acho que tá além disso, né? Por trás de ter aqui, eu tô ajudando pessoas, né? Missão, né? É uma missão. É uma missão que eu nunca na minha vida imaginei fazer parte. É uma missão, não deixa de ser. Nossa área, né? Tanto qualquer área terapêutica, eu acho que é missão, né? Lidar com vidas, com dificuldades, né? Por isso que o nome, Musicar e Crescer. Então, você, através da música, ajuda a pessoa, o ser humano, a criança, o adulto, o idoso, a desenvolver. Sim. O crescimento está aí, no desenvolvimento E assim, nem da sempre é criança. só a música, né? Você tem, acho que assim, a música ela faz parte, acho que do seu trabalho, né? Mas não como um fator de aprendizado de, vou tocar a música, né? Que você falou. Não, aprende. Aprende. Mas assim, o principal foco não é isso, né? Também depende do que o pai procura. Porque a criança, assim, ele aprende a música de forma convencional e não convencional. Eu tenho bastante... Esse menino mesmo de 16 anos, que ele não conseguia se concentrar, nem se comunicar, que hoje é pouquinho, mas para a mãe é muito. E para eu que participei ali também é um avanço, eu falo que é 100% de avanço. Essa criança, ela consegue ler uma partitura não convencional através de cores. Ela lê sem... Eu iniciei com ela mostrando para ela cada cor e ela tocando de acordo com a cor. Tem um instrumento com cores lá. Então, ela ia com eu indicando para ela onde estava, então eu ficava procurando, prestando atenção. Hoje, eu coloco uma partitura de cores e ele toca sozinho. Entendi. Legal, hein? Aprende mesmo, certeza. e eles não esquecem. E você faz só com piano? Não. Lá no meu espaço, eu tenho professor de violino, de flauta transversal, de sax, de violoncelo, de teclado, o órgão, violão, ukulele e de coral. Faltou o cavaquinho, hein? Sentindo falta do cavaquinho, hein? Só porque eu toco, né? E todos eles fizeram aba. Porque, assim, para poder conseguir lidar, porque ali eu não pego só aluno autista, eu não pego só aluno com TDAH. Eu tenho pessoas que procuram porque sabem que eu tenho um jeito todo diferente para ensinar. Então, assim, eu preciso desse conhecimento além. Entendeu? Entendi. Não, muito legal, né? Eu acho que deve ser muito gratificante para você se fazer. Quando você vê que tá evoluindo, né? Acho que é muito gratificante, imagina. E assim, eu falo que a música, ela me ajudou também. Eu tô aqui falando com vocês hoje, né?
que o Bosco fala, vai lá, Claudinho, fala lá, né? Mas eu só consigo ter essa desenvoltura porque um dia eu fui lá, né? Aprendi a tocar, né? Me apresento. E isso vai desenvolvendo como pessoa, né? Com certeza. Até pro seu dia a dia no trabalho, né? Eu trabalho hoje além da música, com marketing. Então, você tem que falar com o cliente. Você já tem uma desenvoltura melhor. Você consegue passar um dia sem ouvir música? Não. É impossível. Não, A música faz parte da Nem nossa que sem você querer, você escuta a música, né? Porque ela tá em ambientes, ela né? faz parte, né, da nossa vida, né? Não tem como. De uma forma positiva ou não, né? Então, eu ia perguntar isso aí, né? Porque, assim, hoje em dia... Antigamente, a gente era muito... era meio massificado, acho que era mais massificada a música, né? Você tinha, por exemplo, uma grande TV... que se botava uma música nessa grande TV, todo mundo meio que ia pro mesmo caminho. A rádio, né? Uhum. Todo mundo ouvia mais ou menos a mesma coisa. Lógico, tinha lugares aqui diferentes, né? Hoje acho que mudou muito, né? Hoje é muito nichado, né? Você acha que é muito prejudicial isso, estar... Olha, eu não sei, porque você vê que tem, por exemplo, agora tem ritmos musicais que são preferidos por determinadas, grupos de pessoas, né? Uhum. O que você diz de nichado é mais ou menos isso, né? Mas é o que você vai. É o que se identifica, né? A música é o que a gente se identifica. Não vejo como prejuízo, não. Por exemplo, o meu filho adora funk. Não ia falar nada, ela que falou, né? Ele gosta, ele tá com os amigos dele. Só que o meu filho também gosta de ouvir... Eu esqueci o nome. Como é que chama, Lelo? Que ele gosta de ouvir? Bah. Ele gosta. Pô, então já vai do 8 ao 80, ele é né? eclético, sabe? Ele é eclético. Então ele vai, assim... Tem dia que eu chego em casa, ele tá ouvindo jazz. Então, mas é porque ele teve contato com esse tipo de música. É isso que eu ia falar. Ele isso tá acostumado cultural, com a música porque o meu filho, meu marido, ele toca. Sempre teve música na minha casa. E com os amigos dele, quando ele tá com o nicho de amigos dele, eles ouvem o funk, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que de uma forma ou de outra, a pessoa acaba se valendo, né? Tirando proveito do que ouve. Entendi. Não vejo, né? Não, tem música que é prejudicial à saúde, mas assim... Tem a batida que não faz bem. Porque o Ricardo, não sei se você conhece o Ricardo Benevento, ele veio aqui já outras vezes, né? A gente falou com eles. E ele fala assim que, dependendo da riqueza musical, né? Não tô falando no sentido ruim, tá? Não tô querendo falar que isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Mas riqueza, por exemplo, um funk a gente sabe que é uma batida, né? Basicamente vai ter 2, 3 acordes lá e alguém gritando lá alguma coisa, né? Tá, vamos falar... Não falando que é ruim. Sim. Tem gente que gosta, tá tudo bem, segue a vida aí. E aí tem o bar ou outras coisas que vai para uma melodia, né? E ele fala assim, a riqueza melódica que você tem em algumas coisas assim, faz você despertar, faz você pensar, né? E aqui você só vai ouvir realmente um barulho, né? Um barulho, exato. Né? E aí você não... É a mesma coisa que você ficar no celular em vez de você brincar na terra, eu acho que o benefício que eu acredito que exista é um benefício ligado só à socialização, que você tá lá junto com teus... Que é legal, é bom aí nesse caso, né? Agora, questões, assim, ligadas mesmo a neurológicos, a ganho cerebral, não, né? Entendi. Não. Tem músicas que vão te proporcionar um melhor, né, aproveitamento, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, a vibração musical. A vibração mexe com a gente. Mexe com a cabeça, nosso cérebro. A vibração é tudo, faz parte desde desde que a gente foi gerado, Entendi. A vibração. E tudo que vem... depende da música que você ouve, tem a vibração boa e a vibração ruim. E tem som também. que ele se iguala, né, ao som gestacional, né? Sim. Que você também imita isso nos seus atendimentos, né? Sim. Que faz com que você consiga... Criança pequena, né? Que você atende. Tipo fazer o coração. Faz o mesmo som. Sim, eu trabalho muito com uma música que eu acabo tambor, eu mandei fazer um tambor grande para colocar a família ali, né? E aí eu coloco uma música, por exemplo, música da chuva. Que é uma música que tem um barulhinho de chuva e tal. E se você colocar um instrumento que faz o barulho da chuva no tambor, a criança
é como se ela ouvindo ali no tambor, ela relembra a vida intrauterina. É assim, é maravilhoso. Não lembro nem o que eu comi ontem, imagina a vida E é através da vibração da música que você põe ali, do instrumento que você está usando. Entendi, nada. E vocês acham que a tendência... Agora já é um achismo, tá, gente? Não... Daqui pra frente, é que as coisas comecem a melhorar, ou você acha que vai piorando? Porque, em que assim, sentido? No sentido psicológico da coisa, assim, né? De mente mesmo, né? Lógico, tem a genética, que nem vocês comentaram aqui, né? Tem a parte genética, mas eu acho que tem a parte do dia a dia, que nem você falou, depressão, estresse, né? Tem toda essa parte desse mundo de hoje, né? Que é um mundo conectado, que a gente chama, né? Você tem estímulos de tudo que é lado, assim, você tá tendo, né? Aí são opiniões. Você quer dizer, eu quero dizer um prognóstico, né? É o que vocês acham, né? Eu acredito que tá para melhor, né? Porque, assim, a população tá abrindo, mas depois da pandemia, né? Eu acho que deu um crescimento para a área da saúde, para cuidar mais, tomar mais cuidado. Para as pessoas estarem mais... terapeuticamente dizendo... Mas elas estão mais atentas a se tratar, você quer dizer, só assim. que se você for pensar na saúde mental das pessoas, a gente tá vivendo, vamos dizer assim, né? O caos. Sim, né? Tanto na questão... É muito bom, tecnologia é excelente, proporcionou muito ganho para nós, mas eu acho que a gente está num crescente, né? De excesso. Então, eu não vejo isso como algo positivo. Eu acho que cada vez mais vão vir mais pessoas em busca de necessidade terapêutica. Eu acho. Você acha que vai piorar? Minha visão, eu acho que é isso. Nossa, chute, tá, gente? Sabe, no meu caso também é um chute. Eu acredito pelo que eu vejo, sabe? Que eu não, como eu trabalho questão cognitiva, né? O que eu vejo é muita gente... Eu tenho atendimento que o paciente fica lá mexendo no celular enquanto tá falando comigo. Sabe? É uma dependência, parece. Esse vício em dopamina, ele tá, sabe? E causa problemas, né? Depressão, a crise de ansiedade. Então, cada vez mais você vai vendo isso acentuar. Porque não existe uma medida para isso, sabe? Eu acho que a gente vai chegar um dia que a gente vai falar assim, não dá, a gente não consegue conviver com isso e vai desistir, sabe? É importante pra gente, né? A gente usa, né? Eu mesmo uso muito. Não, a gente... Hoje, se você isso aqui você não tiver no seu Você não anda mais com bolsa nem carteira, você tem tudo não, isso a gente tá, né? já vai ser isso aqui. Não, já tem, né? Já sai, no relógio, né? Mas, enfim, eu acho que também é um chute. Tomara Deus que não, né? Que as pessoas passem a se conscientizar mais. Mas o que eu vejo é cada vez mais as pessoas necessitando mesmo de amparo terapêutico. E agora, dicas aí pras mamães aí que... acham que, assim, primeira coisa, não deixa o celular, né? Com a criança é a primeira coisa, assim, né? Que vocês dariam de dica, né? Mais ou menos, né? Não adianta muito, a gente fala, né? Fala não, você acaba como terapeuta, a gente não pode ficar dando ordem na vida. Não digo que é ordem, às vezes, se a pessoa vem perguntar o que você acha, tal, aí você dá a sua opinião. Eu sou obrigada a dizer, porque... Não, eu acho que isso não eu preciso opinião. Dentro da minha... dentro do meu... Você acha que é opinião? Eu dentro acho que isso aí do meu espaço ali, do espaço na hora que você tá atuando ali. Quando eu tô atuando, eu aconselho os pais, mas nem todas aceitam. A gente tem que dar um direcionamento, porque eles, na verdade, às vezes não têm esse direcionamento. Às vezes não têm conhecimento. Eu proporciono, inclusive, todas as férias. Eu faço um documento, um apanhadinho geral, dou alguma coisa de lembrancinha e coloco ali orientações para que os pais fiquem mais com as crianças. Eu dou sugestão de jogos, de brincadeira, sabe? Para que saia um pouco disso e tenha alguma coisa prática de vivência com a família, sabe? Porque você vê cada vez mais está se perdendo isso. Você sabe, né? Que a família se reúne, talvez, para jogar um videogame, mas para jogar um jogo... não tem mais, gente. Não tem. É raro você ver uma bato nessa tecla. Eu falo todas as devolutivas, antigamente tinha, não tem mais. Com os pais dos meus pacientes. Porque isso é fundamental. E eles precisam fazer a parte deles, precisam entender, sabe? Porque nosso trabalho, sem a compreensão dos pais, da necessidade que tem aquela pessoa, não vai pra frente. Mas aí, já vou filosofar aqui. Tá. O pai ele já não aguenta também? O pai e mãe, vamos falar assim? Ele já tá no estresse, já tá no dia a dia do mundo que é.
Ele não faz, né, também, né? Então. Pra ele é ruim também. Ele não Eu aguenta, sei. vou sentar aqui. Cada um vai ter a sua né? parte, né? A mãe também Não cansada. tô falando que tá certo, tá, gente? Não, Não, é tô falando mas que... Não, mas a isso, gente mas é olha isso que acontece. pelo lado, pelo nosso lado profissional. Sim. E a mãe e o pai tá ali vivendo o dia a dia com a criança. Vocês estão lá 1 hora, 2, né, no dia da pessoa, né? Mas os pais, sabe, eu penso assim, sabe, é muito difícil. Eu tenho 2 filhos. Passei por esse período também, que às vezes eu chegava em casa cansada, não tem muito tempo, ou às vezes nem paciência. Uhum. Mas você tem que dedicar um momento na semana, pelo menos, que não seja todos os dias. O seu filho precisa sentir que ele é amado, Uhum. entende? Ele precisa sentir que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, e que eles estão participando ali com ele de alguma coisa que seja um quebra-cabeça que está montando, sabe? Eu vejo isso como fundamental para a evolução do cérebro da criança Sim. mesmo, sabe? Acho que as bases, eu acho, sabe, do corticais, elas precisam desse afeto, Uhum. sabe? Para que consiga evoluir bem a criança. Então, eu vejo isso como tão necessidade que eu realmente, eu falo, oriento e cobro, às vezes, dos pais, sabe? Claro que tem situações e situações, né? Tem pai que realmente, pai e mãe, que depende da dinâmica que existe na casa, isso não é possível, né? E você tá Mas, falando mais no fator afetivo, né? Exato. Né? Que é Exato. da afeição de família aí nesse caso, né? Exatamente. E também tem o fator de desenvolvimento, É porque, como eu te falei, que é já acho que é um outro tá nível, junto, né? ó. Emoção, Tá. o afeto e o aprender, tá igual. Uhum. Então, tem muita criança que parece dar problema na escola, não consegue aprender, mas ele também tá com falta do quê? Ele não se sente amado. Aí começa a atender ele começa a falar sobre as coisas que acontecem, entende? Entendi. Então, isso tudo tá junto. A gente trabalha, é o que entra a psicologia cognitiva, entendeu? É aí que a gente entra e começa a compreender o que tá acontecendo naquele cérebro, Uhum. entende? Não é porque a criança tem uma dificuldade, ela até aprende com facilidade, mas ela não tá possível, não tá, na verdade, como posso dizer? Ela não tá... vamos dizer, ela não tá exposta para isso, por conta da situação que ela tá vivendo naquele momento. Trava, né? Isso. Meio que trava, né? Difícil, hein? É isso. Deixa eu Essa acabar. área aí não tem fim, não. Não, nenhuma área acho que tem fim. Se a gente for pensar, é bem A nossa difícil. área a gente só estuda, né? É só. E vai mudando, né? Imagino que deve ter mudado aí muitas coisas aí, né? Ao longo do tempo, né? Sim, com vai evoluindo certeza. também, né? Sim. Vai evoluindo. Vai, porque os estudos vão acontecendo, graças a Deus, né? E vão também surgindo novos estudos, novas experiências, né? Novas, né? Técnicas diferentes, né? E é isso. Show. Você quer aproveitar, já que você tá acabando aqui, quer deixar @, essas coisas, consultório, quando Sim, que a gente sim. marca a consulta aqui, que eu Sim, vou ter que ir sim. lá agora, que eu descobri que eu tenho TDAH, descobri que... Então, meu consultório fica em São Caetano do Sul, lá no bairro de Santa Paula. Não sei se vocês colocam depois um... o Bosco vai fazer isso, né? O Bosco ele tá aqui pra isso, né? Né, Bosco? Isso, viu? Nem responder, mas ele vai colocar. Mas eu falo meu telefone, então? Pode falar, fica à vontade. Bom. Aliás, onde que é no Santa Paula lá? Fica próximo da Beneficência Portuguesa, o meu consultório fica. Ali perto da Goiás, ali? A Goiás, Não. não, fica mais pra cima. Mais pra cima. Tá, Mas é ali, Santa Paula tá até a Goiás, né? É. Naquele meinho ali. tá. E, bom, eu tô lá, né, de terça e quinta-feira. Nos outros dias eu fico em clínica. Tá. Mas o meu telefone é 94000-7081. Shots Tem o meu arroba neuropsicopedagoga _Érica. Agora não teve jeito, né? Neuropsicopedagoga _ Érica. É mais Tá. fácil o Renato Exato. pôr depois. É. Né? Não, ele vai. Viu, Bosco? Tá ouvindo, né? E você é da escola? Meu é Espaço Musicar Espaço e Crescer. Musicar e Crescer? Musicar e Crescer. E o meu celular é 989631451. E eu fico... Conhece o Shopping São Caetano? Parque Shopping São Caetano? Eu fico numa torre lá, Torre Parque. Tem sei, ali sala lá. atrás. É lá? É. A pessoa
São Caetano aqui do lado. Aí. No shopping, Já vai no shopping. Deixa o filho lá, vai no shopping passear, depois volta pra você. Vai lá, deixa o filho jogando no Não, legal. Vai tomar um café no shopping e volta, pega o filho. Ali é carinho, viu, gente? Vai com o dinheiro aí, que ali tem mais carinho. É nada, café é o mesmo preço em todo lugar. O café tá caro, hein? Esses dias eu paguei lá, olha, eu paguei R$8 lá no café. É a experiência. Então, eles estão pagando a experiência lá, né? Meu Deus, tava caro um cafezinho. Mas cafezinho é bom? Faz bem cafezinho? Ele, na verdade, é um estimulante, né? É bom? Atencional. Uma vez por dia, de manhã é bom, né? Olha, eu acho que é bom. Olha, eu sempre tomo quando eu tô com sono e me ajuda. É mesmo? Eu não posso tomar tarde não, senão depois eu não durmo, cara. Não, na verdade, se eu tomar à noite, por exemplo, ele não prejudica o meu sono. Mas durante o dia, à tarde, por exemplo, eu necessito de um café pra dar continuidade. Cafezinho é que eles não falam, mas o Brasil, cara, acho que deve ser o maior consumidor do mundo de café. É um hábito, né? A gente tem essa mania, né? É boa mania, né? Café. Eu acho arroz, feijão, café. São nossos, né, hábitos alimentares. Mas tá mudando aí esses hábitos aí. Ultimamente os fast food estão bem, estão voando, né? Obrigado aí pela presença de vocês, aí pelo tempo, né? Agradecemos. Né? Tomara que vocês possam. Convite, né? Sim. Tomara que vocês possam vir outras vezes aqui, né? Com outros assuntos também, né? Ô Bosco, vai ter 10% ainda? Agora ele respondeu rápido. Vocês vão dar desconto também aqui? Eu não. Aí, Bosco, eu tô comprando desconto todo mundo aqui, viu? Ó, então, obrigado. Não, sim, eu posso. Eu também. Né? A gente pode ir com certeza. Aí, Bosco. Entrar na onda do Bosco. Sim. Vai ter. Então fala que viu no Sobretom. Quem viu no Sobretom pode entrar em contato que a gente dá sim. Ô, Bosco, ó. Né, Dri? Tá faltando aí a gente conseguir uns patrocínios agora que a gente vai ter que dar bebida aqui pro pessoal. Ó, mas brigadão mesmo, viu? Desculpa aí o não entendimento de muitas coisas, mas acho que... é só agradecer. Muito obrigada pelo Obrigado, convite. viu? Gente, então, ó, semana que vem tem mais, tá bom? Semana que vem espero que tenha mais, viu, Bosco? O Bosco é assim, ele que tem vezes que ele não quer fazer. Mas agradecendo aí, obrigado, tamo junto, valeu!